Então, meus amados, caríssimos ouvintes, estamos de volta no programa Sobriedade Cristã, aguardando a sua participação. Ligue, dê o seu testemunho, participe conosco nesse programa de Deus. 3352-9594. Ligue, estamos aguardando. 3352-9594. Outros estados, 0800-718-7801. 0800-718-7801. Então, David, boa noite, David. Boa noite. Conte um pouquinho da sua vida pra gente, David. Sim. Antes de começar, eu gostaria de rezar a oração de Santo Anjo. Pois não, David, vamos lá. Vamos, ouvinte, rezar junto comigo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pois não, Nilson. A minha história ela começou muito cedo, né? Com 11 anos eu comecei a fumar o primeiro cigarro, né? Comecei a fumar mesmo, a tragar, aprendi a tragar, né? Então ali o demônio já começou a agir na minha vida, né? Mas minha mãe sempre me levou para a igreja, eu sempre fui dentro da igreja, né? Caminhada, fiz minha primeira comunhão, minha crisma, fui coroinha, né? Só que ali o demônio já começou a agir, querer me levar para o outro lado, né? Eu era coroinha, eu servia na missa e saía de lá da missa e fumava maconha, né? Com 14 anos eu comecei a fumar maconha, né? Conheci a maconha e ali foi me levando devagarzinho. Logo não demorou muito, eu conheci o álcool, né? A bebida alcoólica. Então juntou os dois e foi, né? Fazendo, o demônio foi agindo, né? Ele foi ali, aí a partir disso eu me distanciei totalmente da igreja, né? Fui me afastando, me crismei, pronto, aí me afastei da igreja mesmo, totalmente. E aí era maconha, era bebida. Eu chapei, a primeira vez que eu fiquei bêbado mesmo, que eu fiquei muito doido. Eu cheguei em casa, minha mãe já não estava mais, né? Ela tinha ido atrás de mim, mas meu irmão mais velho me procurar e ela não estava. E eu deitei, passei mal, ela chegou, eu tava passando mal, ela chegou me levar para tomar um banho, né, na água gelada, ela me deu um banho, né, no outro dia uma ressaca daquele jeito, né. Então, depois disso, lá pros 15 anos, 16, aí eu conheci a merla, né. Até então ainda não tinha, o crack não tava desse jeito como está hoje, né, era a merla, eu não conhecia. Eu conversava sempre com meus amigos de infância que o crack nunca. Eu não queria fumar o crack porque eu via as reportagens, eu vinha passando as reportagens na televisão, os comentários, de tanto que o crack era devastador, né? Eu sempre comentava, falava, não, esse nunca eu vou chegar a usar, entendeu? Mas o demônio, ele é covarde. Ele quer te ver realmente no fundo do poço, ele quer te ver na lama mesmo. Ele tá cansado. Ele nunca tá cansado do que você está levando. Ele sempre quer te levar mais profundo ainda, né? Então, aí eu conheci a merla e usando a merla e tudo, né? Até quando eu tava no quartel eu ainda usava, entendeu? Eu saía, às vezes eu dormia no quartel, eu usava, depois voltava de madrugada para o quartel. Dentro do quartel eu já usei, até dentro do quartel mesmo. Eu cheguei a usar. Arrumava o jeito, dava um rolé na sentinela, né? E acabava usando, às vezes até mesmo dentro da companhia eu usava. Graças a Deus, Deus nunca deixou eu ser pego ali, né? Mas eu usava até. Saía, chegava muitas vezes do quartel, chegava muito doido. Muito doido no quartel, entendeu? Então, quando chegou aos 20 anos, não, lá nos 23 anos, né? Eu conheci o crack. Aonde que realmente foi o fundo do poço para mim, né? Eu fui procurar a merla. Fui procurar a merla para mim usar a merla, né?
Só que eu não encontrei. O cara falou, tem essa aqui, tem aqui. Me apresentou a pedra do crack. Uma pedrinha minúscula. Eu peguei, eu nem sabia como usar, não sabia, né, como é que ela era. Nunca nem tinha pegado, né? Mas ali eu usei e eu vi que dava o mesmo efeito da mela. Só que triplicada, dobrada, entendeu? 10 vezes mais. Dava mais rápido do que a mela, né? Então ali eu conheci a primeira vez. E aí depois, aonde entra um boi, entra uma boiada, né? Só foi eu usar a primeira vez que aí veio direto, né? Então, eu usava muitas vezes, eu caí, Nilson, literalmente no poço mesmo. Eu não estava mais vivendo, cara. David, o que você diria para nós hoje, fazendo uma síntese bem rápida do seu uso, o que você diria que te levou ao uso de drogas? Assim, lá no fundo, um tempo atrás eu fiz exame assim na minha consciência, fui olhando a falta do meu pai, né? Eu fui olhar, por mais que assim, minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai, né? Mas a falta assim de um pai mesmo assim, sabe, para me amar, para mim, a falta de um pai assim mesmo. Eu agradeço sempre a minha mãe hoje, porque minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai. Minha mãe é guerreira. Minha mãe ela sempre foi guerreira, né? Então eu vejo por esse lado que isso ajudou muito na minha caída, né? Faltou um pai amigo para conversar comigo, para me explicar, né? Então... Eu queria só interromper, David, desculpa, realmente está muito atrativo o seu testemunho, mas eu estou tentando aqui me conter, Nilson, mas eu não consigo. Pai, você que está nos ouvindo, você tem uma responsabilidade tremenda. Não pensa só em você. Não pense só em você. Talvez você esteja aí, mas minha mulher é assim, minha mulher é assado, aquela outra lá, aquela bonitona, ela faz o que minha mulher não faz, e não sei o quê. Poxa, eu mereço ser feliz. Não, você não merece ser feliz coisa nenhuma não, rapaz. Você tem uma responsabilidade com seus filhos. Você tem uma responsabilidade com a sua família. A felicidade sua vai ser no céu. Agora, se você está buscando a felicidade na carne, no seu ser, você vai ter a felicidade do inferno. Toda a tristeza que talvez você esteja passando dentro de casa, no inferno vai ser bem pior para você. Você tem que tomar vergonha na sua cara e largar essa mulher, largar outra família, largar outra casa, retornar para sua casa, retornar para sua família, retornar para os seus filhos, porque os seus filhos precisam de você. Os seus filhos esperam em você. É necessário que você tome atitude de homem, rapaz. Tome atitude de homem e volte para casa. Volta para casa. Não pense só em você, né? Nosso irmão David, brilhante, viu, David? Esse testemunho foi muito forte, né? Eu gostei muito. Mas, desculpa frisar bem, porque eu lembro que teve um padre que já me falou sobre isso. O que você está falando aqui só está reforçando o que o padre já me falou. Ele falou, o grande problema de muitos dependentes, sério, é pai. Ele falou isso para mim. É um padre muito estudioso, que estudou muito. E quando eu estava conversando com ele sobre a pastoral da sobriedade, ele falou para mim, o grande problema da dependência química é pai. O grande problema. E eu quero me dirigir aos pais mais uma vez. Pai, ninguém pode educar como você, né? Só você pode tomar a figura de que outra pessoa não pode ser. O padrasto não vai educar como você educa. O vizinho, o parente, o avô não vai educar como você. Você assuma a sua responsabilidade, pai. Você não foi homem para botar um filho no mundo, agora seja homem para criar. Né? Desculpa, David. Não, imagina, a intervenção maravilhosa, ô Célio. Não só confirmando tudo que você, meu irmão, colocou aqui agora, como também levando para nós mesmos, né, essas nossas fraquezas. O David teve um problema que eu fiz questão de perguntar justamente para saber o que levou ao uso. Um rapaz que estava na igreja, que tinha uma caminhada, tinha uma referência de uma mãe, me veio a interrogação, por que usou drogas?
né? Então existia uma fraqueza dentro dele, e o maligno, o inimigo, ele se aproveita exatamente dessas fraquezas que existem dentro da gente. E essas fraquezas é que ele usa. Ele só precisa descobrir. Quando ele descobre, ele vai lá. Mas vamos lá, David, continua aí pra gente ver, meu irmão. É muito bom, Célio, o que você falou, né? Foi real. Mas também a gente tem que visualizar as mães, que são guerreiras, aquelas que estão sozinhas, que não tem mais o pai, morreu, né? O marido morreu. Se vocês sejam guerreiras, né? Vocês sejam guerreiras, vocês procuram pelo filho de vocês. Nunca desistam, nunca desistam. Porque a minha mãe é porque ela não tinha meu pai do lado para ajudar, né? Meu pai sempre foi muito distante. Eu conheci meu pai, eu vi meu pai 2 vezes. Eu cheguei a ver ele, né, na vida. Hoje meu pai já faleceu. Eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai. Hoje, graças a Deus, eu já o perdoei, né? Mas foi caminhando aí, foi aí. Então o crack, ele é devastador. Ele é destruidor. E quando eu conheci, eu fui parar realmente no fundo do poço. Eu vendia tudo. Hoje eu uso como testemunho, mas eu cheguei a vender até uma Bíblia da minha mãe, uma Bíblia grande. Eu cheguei a vender até uma Bíblia para usar, né? Uma Bíblia que depois eu recebi de volta, né? Quando, assim, roupa, celular, eu não parava com o celular, né? Pegava muito dinheiro da minha mãe. Chegou uma vez que minha mãe foi trabalhar, eu peguei o dinheiro dela para pagar a passagem. Eu não pagava a passagem porque eu era rodoviário, né? E quando eu tô saindo de manhã, lá vem minha mãe voltando da parada. Deus agiu assim nessa hora, assim, que ela voltou bem na hora que eu tava indo, né? E ela, eu lembro muito bem, ela quase chorando, né? Por que você faz isso? Falando. E ali foi aonde que ela entrou no ônibus comigo, eu coloquei ela no ônibus por trás comigo, né? Ela entrou junto comigo, entendeu? Eu pegava o celular da minha mãe, teve celular da minha mãe que eu já peguei pra vender, da minha irmã. Eu me humilhava no bar, pedindo R$5, pedindo dinheiro pra me poder usar a droga. E eu chegava e eu falava, graças a Deus eu nunca fui preciso roubar, pegar um revólver e roubar na rua. Graças a Deus, Deus nunca me deixou fazer isso. Mas eu me humilhava bastante, pedindo dinheiro aos outros, né? Eu sempre procurava dessas formas. O que eu tinha, eu vendia. Eu pegava até roupas minhas. Eu vendia roupas minhas para poder consumir, né? Então, muitas coisas, entendeu? Então, David, caríssimos ouvintes, nós vamos interromper um pouquinho para uma música. Vamos escutar uma musiquinha. Vocês viram aí, né, o testemunho do David. Segura na cadeira que tem muito mais, viu, meu irmão? Olha essa mãe guerreira aí, ó. Segurou toda essa situação de pé. Sem botar o filho para fora de casa. Sem botar o filho para fora de casa, muito pelo contrário. Esse rapaz, eu Nilson, tenho o prazer, Célio, de dizer que a mãe dele procurou ajuda comigo e com a Alessandra. Então eu tenho o prazer de poder dizer o quanto que a mãe desse rapaz é guerreira. Então, meus irmãos, vamos para o intervalo musical e em seguida nós voltamos com o David contando agora a parte melhor da vida dele, o celebrar da vida dele, não é, David? É, isso aí. Então, caríssimos ouvintes, amados e amadas, aqui estamos novamente agora para escutar o que o David tem para nos passar dessa recuperação dele, desse começo de recuperação, desse começo dessa caminhada. Meu irmão, é importante frisar para você que o David não é diferente de você que está aí com vontade de usar droga. O David não é diferente de você que está no boteco agora levando um copo de bebida para a boca. Para com esse copo, meu irmão. Devolve ele na mesa. Você é filho de Deus. Você não nasceu para ser escravo da droga. Você nasceu para servir ao Senhor. Acredite nisso, meu irmão. Não deixe que nada disso afete a sua vida. Venha participar desse Jesus que cura e liberta. Venha estar conosco, venha dividir isso conosco. Ligue para nós.
Divida essa dificuldade que você está passando conosco. Dá o seu testemunho, nós estamos te aguardando. Ligue para o telefone 3352-9594. 3352-9594. E em outros estados, 0800 718 7801. 0800 718 7801. Então, David, como é que foi, meu irmão, essa volta por cima? Como é que foi essa ação de Deus dentro do seu coração? Pois é, Nilson. É que nem está escrito em Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, a minha mãe, ela sempre foi guerreira. Eu usava a droga, mas eu tinha sempre uma intercessora em casa, né? Quantas vezes eu cheguei em casa de noite, tava minha mãe ajoelhada esperando eu chegar, de madrugada rezando, texto, ajoelhada na beira da cama dela, no altar, né? Então essas intercessões dela sempre por mim me ajudaram muito, né? Como eu sempre contei, eu contei aí bem resumido o meu testemunho, né? Mas no final do ano passado, as coisas começaram a mudar. Porque tem um testemunho, tem uma pregação do Padre Léo que ele fala: você bêbado, trêbado, não interessa. Você reze, leia a Bíblia, do jeito que você tiver. Então eu guardei isso pra mim, né? Então, eu bêbado, eu doidão, quantas vezes eu doidão rezei o texto, quantas vezes eu doidão, chapado, eu li a Bíblia. E Deus sempre falava comigo ali na Bíblia, naquela passagem, né? Então, mas chega um momento que a gente cansa. A gente cansa dessa vida doida, essa vida louca, dessa vida de droga, né? Então eu cansei. E uma vez eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu não aguento mais. Minha mãe, eu não sei o que mais que fazer, mãe. Eu falei também pra minha mãe: não sei mais, mãe. Mas não quero mais. Eu não consigo mais, né? Então ali ela acendeu as velas de Pentecostes pra mim, né? E ali, através das velas de Pentecostes, ela falou pra mim rezar nas velas de Pentecostes. E eu não rezei nas velas, mas rezei lá no meu quarto, usando droga, eu rezei um Pai Nosso, né? Não foi imediato, eu fui abrindo para Deus agir, né? Eu fui me afastando devagar, né? Então eu lembro muito bem, 8 de dezembro de 2012, a última vez que eu fumei uma pedra de crack. Dia de Nossa Senhora Imaculada. Pois é. Amém. 8 de dezembro de 2012 eu fumei a última pedra. A intercessão da mãe mesmo. E ali eu fui abrindo e Deus foi agindo. Tirei a pedra. Mas continuei bebendo, continuei fumando maconha, entendeu? E as tribulações vêm vindo porque o demônio ele não queria me perder, né? Mas minha mãe continuou intercedendo, eu continuei ir pra missa. Muita gente falou pra mim que eu tava me escondendo atrás da Bíblia, porque eu ia pra missa. Quantas vezes eu fui na missa com baseado de crack bolado, eu já fui pra missa. Eu fui pra missa com uma pedra de maconha no bolso. E muitos falavam pra mim que eu tava me escondendo atrás da Bíblia, né? Eu chegava lá e olhava pra Jesus olhar pra Jesus e falar assim: o Senhor sabe que não é. O Senhor sabe que eu quero que eu renuncie, que eu não quero mais essa vida. Não tô nem aí porque os outros falam, eu interesso porque o Senhor quer da minha vida. E eu quero uma nova vida, Senhor. Eu quero sim, né? Então ali eu sempre fui indo e aí passei por muitas tribulações no final do ano passado, que o demônio não queria me perder, né? Então, mas depois das tribulações veio a graça, né? Dia 12 de fevereiro, dia 11 de fevereiro exatamente, eu fumei meu último cigarro, eu usei meu último baseado de maconha. Hoje eu não boto uma gota de álcool na minha boca, né? Uma gota de álcool. Não sinto a mínima vontade, graças a Deus. Amém. Hoje em dia, eu costumo sempre falar, eu vivo, mas também assim, por causa que eu vivo constantemente o 9º passo da Pastoral da Sobriedade. Que eu acho que é um passo que todos nós temos que viver, dependentes ou não. Todos nós temos que viver, que é o orar e o vigiar. A gente tem que viver constantemente orando e vigiando, para não cair em tentação, né? Porque, que nem está em Efésios 6:10, né? Que nossa luta é contra as principades e potestades, né? Principados e potestades. Não é contra homens de carne, né? É contra o inimigo. E é até o último dia de nossas vidas, né? Hoje, para mim,
eu costumo sempre falar como testemunho, às vezes até me emociono de falar. A maior felicidade pra mim hoje não é nem só de eu estar dentro da igreja, de eu estar caminhando, de eu estar servindo dentro da igreja. A minha maior felicidade hoje é de eu chegar em casa e ver o sorriso no rosto da minha mãe. Amém. De eu chegar em casa, de eu ver minha mãe dormindo, eu ver o sorriso, ela dormindo feliz, sabe? De eu ver ela dormindo, mas ela não dormindo precisando de remédio. Antes minha mãe ela tomava remédio para dormir, hoje ela não precisa. De eu ver a felicidade dela ver realmente eu saindo, de eu, sabe, entendeu? Essa é a minha maior felicidade, é de estar fazendo a minha mãe realmente feliz, né? Dela realmente hoje estar vendo. Agora calcule você, né, David? Se você tem essa felicidade de ver a sua mãe sorrindo, calcule como é que não está Nossa Senhora lá no céu, hein? Em ver você na sobriedade e ver a sua mãe dormindo tranquila. Pois é. Calcule o sorriso de Nossa Senhora no céu, hein? Pois é. Hoje a minha vida é que eu nem tá lá em Gálatas, né? Eu vivo, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim, entendeu? Hoje eu vivo para isso, para Deus. Hoje eu quero fazer na minha vida só a vontade de Deus. Eu não quero fazer mais a minha vontade, né? E hoje eu agradeço muito a minha mãe, muitas intercessões dela, por ela nunca ter desistido de mim. Nunca. E essa é uma mensagem que eu deixo para todas as mães. Não desistem dos seus filhos. Acredita em Deus. Quando você menos esperar, vai acontecer. Mas acredita, interceda pelo seu filho. Entendeu? Nunca desacredite nele. Por mais que chegue alguém e fala, ele não tem jeito mais. Acredite nele. Acredite. O ame. Ame seu filho. Entendeu? É isso que eu tenho pra falar, né, Nilson? Porque... gente... assim, é muita coisa que eu tenho pra falar. Gente, né? é muito forte. Eu ia falar o que ele já falou, sério. Mãe, não desista do seu filho. Quantas mães aí falam, não tem mais jeito, eu não dou mais conta, eu desisto. E olha o que o David veio falar pra gente aqui agora. Gente, ele usou tudo que vocês imaginarem. Ele chegou ao crack. Ele chegou ao fundo do poço. Ao fundo do poço ainda é limpo, né? Porque é água limpa, né? É uma fossa mesmo. O fundo da fossa. E olha o que o David veio falar pra gente. Mãe, não desista do seu filho. Eu aumento ainda o que o David falou. Mãe, pai, irmão, tio, avô, não desistam dos seus. Não desistam dos seus. Benito, meu querido, sobrou pouquinho tempinho para você, mas como você vai estar aqui a semana que vem, nós já anunciamos a vinda do nosso irmão Benito para dar o testemunho de vida dele. Benito, fala um pouquinho sobre a tua pastoral, Benito. Nós estamos com a pastoral da sobriedade no Jardim Ingá, reabrimos novamente. Amém. Nesse ciclo que se iniciou, estamos vivenciando amanhã o 11º passo e convidando todos da população do Jardim Ingá, ou região que queira participar com a gente, amanhã a partir das 19h30, com a Santa Missa, com o Padre Adônio Dias, Padre Guilherme. E assim, semana que vem, vou mostrar como a mãe também... Na verdade, não foi minha mãe, foi minha família que não deixou afundar nas drogas. Minha família bem estruturada que não deixou cair nas drogas. Então, vou falar, semana que vem, já deixo já uma deixa, olha aí, quem já é a deixa, hein, gente? Deixa. Vou mostrar como uma família bem estruturada não deixa um filho cair nas drogas. Amém. Obrigado, viu, Benito? Muito obrigado. Estamos ansiosos, com certeza. Benito, só repetindo, a reunião no Jardim Ingá... É todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Às 19h30. Às 19h30. Na Matriz. Na Matriz. Nossa Senhora Aparecida, no Salão João Paulo II. Olha, gente, vale a pena dizer que o David faz parte dessa pastoral lá do Jardim Ingá, viu? Ele é filho do Jardim Ingá, então esse testemunho faz parte de todo um resgate dentro do Jardim Ingá. Parabéns para vocês, para o Jardim Ingá e para o grupo de autoajuda da pastoral do Jardim Ingá. Célio, meu irmão, nós estamos chegando ao final. Você tem alguma palavra depois de todo essa graça que nós recebemos aqui? Nada a declarar. Tudo muito bom, né? Posso só falar uma coisa? Pois não, meu Paz,
Seus filhos podem até fechar os ouvidos para ouvir seus conselhos, mas abrirão sempre os olhos para seguir seus exemplos. Amém, meu Falou irmão. tudo. Alessandra, o que você tem a dizer, Alessandra? Você está caladinha aí, não falou nada. É o quê? Está ainda sem palavras para o que você escutou? Na verdade, eu estou extasiada, né? E, assim, muito emocionada de ver o quanto que quando nós pedimos para a mãe, o filho atende. É isso. Peça à mãe. Resumo de Peça à mãe, minha amada. Peça à mãe, esposa. Peça à mãe, filha. Peça à mãe, a própria mãe, que o filho atenderá. Amém. Dia 8 de dezembro foi muito forte. Foi forte, né? David, muito obrigado pela sua presença. Viu, David? Benito, também muito obrigado pela sua presença. A semana que vem estamos de volta com o programa Sobriedade Cristã, na quinta-feira, às 9 horas. Muito obrigado, boa noite, que Jesus abençoe e permaneça nos lares de vocês. Muito obrigado. A Rede Imaculada apresentou o programa Sobriedade Cristã.